O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, publicou sem querer uma mensagem que recebeu um pedido para dispensar o depoimento do ministro da Economia, Paulo Guedes, à Polícia Federal. O conteúdo foi divulgado no status do magistrado no WhatsApp, onde as publicações ficam disponíveis por 24 horas. Ele apagou alguns minutos depois. Na mensagem, o interlocutor pede que Aras receba o advogado de Guedes para tratar do assunto. Abre aspas, seria possível receber o advogado do Paulo Guedes, doutor Ticiano Figueiredo, por 5 minutos? Assunto, 2 pontos. Possível dispensa de Paulo Guedes junto à PF em processo investigativo contra Renan Calheiros, diz o texto. O PGR então responde, sim, falaremos por celular e ajustaremos. Em nota, a Procuradoria-Geral da República confirmou o teor das mensagens e afirmou que trata-se de pedido de audiência recebido pelo Procurador-Geral da República com resposta, indicando que seriam tomadas as providências para checar a viabilidade de futura agenda. Guedes foi intimado a depor no inquérito que investiga o senador Renan Calheiros por supostas fraudes no Fundo de Pensão dos Correios. No último dia 12, a defesa do ministro pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da oitiva. Começa com Emerson Celestino. Então, Vitor, se tem Renan Calheiros, né, na investigação, é que algo há por detrás disso tudo. Por que o ministro pediu para não ser interrogado, mandou um interlocutor, né, não foi o próprio ministro, foi o advogado. Para não ser interrogado no momento, a gente não sabe os motivos. Né? A gente vai saber quando o advogado tem audiência com o procurador. Mas eu creio que quando tem Renan Calheiros sendo investigado, a coisa é grave. E pode ser que tenha política envolvida no meio, a gente não sabe, né, o que o Paulo Guedes está pretendendo. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Ô Lanza, essas relações são um pouco republicanas? Olha, Vitor, é uma relação comum dentro do judiciário, porém, eu ressalto o seguinte, eu só digo que quem não deve não teme. E numa relação, se não me engano, o Renan Calheiros era réu e o Paulo Guedes seria uma testemunha de acusação, isso? Se ele seria uma testemunha de acusação, por que ele não foi depor justamente contra o inimigo do governo? Parece que não faz sentido isso, Vitor. É uma coisa que, assim, as peças ainda não se encaixaram. Claro, é uma proposição muito inicial, porém, eu vejo que, se for uma estratégia de Paulo Guedes, eu vejo que é uma estratégia muito ruim. Francês. Eu não sei se falar que o Paulo Guedes não, que o Renan Calheiros é um quadrilheiro, eu devo usar ou não aspas, né? Que ele é um quadrilheiro, ele é, mas não sei se eu uso aspas ou não. Talvez o Paulo Guedes, que é um ministro muitíssimo ocupado, esteja querendo, pelo menos neste momento, se afastar de qualquer contato, qualquer atrito, porque muita coisa do governo, inclusive proposições dele mesmo, dependem do Senado Federal, né? Então, eu acho que embora o Renan seja uma cobra que está ali pronta para picar qualquer um que é do governo, ele está evitando um pouco de atrito neste momento aí e deixando que as coisas sejam postergadas mais à frente. Vai lá, Rigon. Eu só queria lembrar que o Renan Calheiros, ele foi reeleito depois daquele escândalo envolvendo aquela jornalista que era amante dele. E no palco, eu me recordo que eu acompanhei lá em Maceió, quem estava? Pastor Malafaia, pedindo voto para ele. Então não tem diferença, né? Existem castas no Brasil. Castas, eu acho que é normal, não sou do ramo, mas é normal conversar entre si, mas existe uma casta de político, conversa com uma casta de ministro e do MP, que é muito interessante, porque eles se conversam e a gente ouve nos bastidores muita conversa. Eu mesmo já ouvi várias, né? A gente não sabe se no final o que isso produziu foi bom ou ruim para a população. Normalmente beneficiou alguém, né? A gente vai sempre contra o que está na legislação, que todo mundo é igual, mas sempre tem um pessoalzinho diferente, né? É uma pequena omissão, a gente não sabe quanto vai sempre tem um pessoal mais igual que os outros. Passar para o professor Itamar. Então, Vitor, esse é o tipo de uma notícia factoide, né? De uma não notícia. Ora, o advogado pediu para uma pessoa falar com Aras para viabilizar um atendimento de até 5 minutos, né? O que tem disso de errado? Não tem nada de errado. Inclusive, é comum juízes receber
inclusive de primeira instância, receber advogado de réu. Isso vai macular a decisão do juiz? Não, né? Eu tenho vários amigos advogados em Maringá, inclusive isso é uma rotina, não tem nada de errado nisso, não tem nada de irregular nisso. Em se tratando em especial a questão do Renan Calheiros, qualquer processo contra o Renan Calheiros é todo perda de tempo. Ele tem já mais de uma dezena de processos que venceu, já ou está vencendo lá no STF, porque o STF é companheiro do Renan. Portanto, qualquer coisa contra o Renan Calheiros não dará em nada, né? Mesmo aquela construtora, como bem lembrou aí o Rigon, que pagava uma mesada para ele, que era para a amante dele, de R$84 mil por mês, tudo aquilo não deu nada graças à ação do STF. Então, assim, esse fato do Paulo Guedes, do advogado, falar para postergar ou deixar ele fora desse depoimento, para mim não tem relevância nenhuma. Né? Porque, assim, se a gente iguala uma fofoquinha dessa com um escândalo, quem que a gente beneficia? Beneficia aquele que comete escândalo, não a fofoquinha, né? É isso, Vitor. Eu vou passar agora para a Bárbara. Bom, o Procurador-Geral da República postou isso no WhatsApp, no status do WhatsApp dele. E se isso for só uma fofoquinha, não sei. Eu acho que, no mínimo, é um descuido bizarro, assim, que um procurador não deveria ter. Parece uma piada, algo assim acontecer. Mas, assim, acho que só mostra o quanto a gente não sabe das relações mesmo que acontecem na política. Por exemplo, o Paulo Guedes já teve um jantar secreto lá com o Renan Calheiros em 2018, se não me engano. Então, eu acho que a gente não sabe direito o que rola por trás dessa relação entre eles. E lembrando que o Renan Calheiros, ele já foi indiciado por corrupção, lavagem de dinheiro, propina, né, tudo mais. Ele não é aí das melhores pessoas e talvez... Não é uma flor cheirosa, digamos assim. Não é uma flor cheirosa. E talvez não sei o que o Guedes quer com isso, não. Não tô entendendo direito essa relação, sinceramente. E acho que tem muitas dessas relações por trás da política que a gente acaba sem saber também. O Augusto Aras, ele estava meio nervoso ultimamente, às vezes estava tremendo demais depois de alguma outra situação, né? E acabou compartilhando sem querer o status. Pode ser que tenha... Uma coisa... Meu, é estranho isso aí. Bom, mas quem sou eu também, né? Doutora Monique, manda bala. As pessoas contratam um advogado para isso, né? Para falar por elas, para interceder por elas, para ir até lá. Então, acho que o advogado foi contratado e ele estava ali para representar o Guedes. Agora, qual era o interesse do Guedes? Por que ele não quer ir lá? E, assim, é um inquérito, né? Uma investigação, é um processo administrativo ainda. Então, assim, vai ter denúncia. Eu sei que a ficha do Renan Calheiros não é uma coisa que depõe a favor dele, né? Então, assim, a gente conhece esse pano de fundo aí, mas, assim, qual é o interesse real dele não querer participar desse diálogo? É isso que fica aí meio, assim, obscuro pra gente nas relações políticas. Mas, assim, o papel do advogado é esse mesmo, ir lá e falar pela parte. Doutora, deixa eu perguntar. Todo advogado tem acesso a zap, assim, de autoridade? Depende. Acesso facilitado, não. Deveria ter, né? Mas, assim, a lei fala que a gente pode ir lá, mas não é bem assim a realidade. Tá. Só para terminar também, aproveitando que temos advogado aqui, né? O Aras, ele não é um juiz, ele é um procurador. Não, ele é um procurador. Né? É diferente, né? É diferente, com certeza.